Antes de mais nada, é muito importante nós sabermos que a bandagem ela não é um tratamento. A bandagem ela é um auxiliar aos diversos tipos, métodos, conceitos de tratamentos que nós vamos aplicar independente da área que nós estivermos atuando. Não seja um mero aplicador de bandagens, como eu sempre falo, porque a bandagem ela acabou tendo uma popularização negativa dentro dos profissionais devido a essa aplicação por aplicar. Ah, eu tô com desconforto, coloca uma bandagem. Eu tô com torcer o tornozelo, coloca uma bandagem. Mas na maioria das vezes essas aplicações elas acabaram sendo feitas de qualquer forma, olhando um vídeo na internet e não entendendo o conceito de aplicação da bandagem, que na verdade ela é muito além de simplesmente colocar uma fita, sendo elástica ou rígida, mas sim entender todos os fatores anatômicos, biomecânicos e fisiológicos e principalmente entender o quanto aquela bandagem, aquela ação mecânica da bandagem vai auxiliar no tratamento, seja de uma reabilitação de joelho ou num pós-operatório de cirurgia plástica. E é super importante você buscar uma formação, uma capacitação que lhe traga todos os conceitos teóricos e práticos sobre as bandagens. Perfeito. Independente da área de aplicação, a utilização das bandagens, do taping, exige um raciocínio clínico e uma individualização de acordo com o caso, com a indicação do paciente e com os objetivos que a gente deseja obter com essa terapia, que, como o Ramiro disse, é uma terapia adjuvante, é um recurso que nós vamos acrescentar a outros recursos, a outras técnicas. Então não deve ser utilizado isoladamente e também não deve ser utilizado como o recurso que irá salvar o seu tratamento ou prejudicar completamente. A gente tem que ter o raciocínio clínico, o bom senso, né, e não ser meros aplicadores para poder utilizar essa bandagem de forma que a gente beneficie o paciente, né, não cause nenhum prejuízo para esse tratamento e também identificando qual a necessidade e entendendo que, apesar de termos pouco nível de evidência científica nas bandagens, né? Então, os estudos mais recentes nos trazem resultados inconclusivos, apesar de termos, sim, muitas revisões sistemáticas com meta-análise que mostram efeitos que podem ser interessantes para diminuição de dor, diminuição do edema, ainda são, sim, estudos inconclusivos, né? Então não temos uma evidência científica robusta para sustentar a aplicação do taping, independente da área de utilização. Mas a gente sabe que na prática clínica, e isso faz parte da tríade da prática baseada em evidência, é a experiência do paciente. E a gente sabe, a gente observa que os pacientes têm bons resultados e gostam, se beneficiam bastante da aplicação do taping. Então tem várias questões envolvidas nesse processo, mas a gente observa um benefício interessante, principalmente no caso, né, na área da reabilitação pós-cirurgia plástica, redução do edema, redução na formação e na duração das equimoses, né, os roxos no pós-operatório. Então a gente sabe que o taping, tanto na sua forma de aplicação linfática ou contensiva, a gente tem benefícios na aplicação para redução do edema, diminuição dos roxos, né, facilitação do processo de recuperação. E também, é claro, os pacientes relatam essa experiência por ter mais conforto, né? O feedback sensorial auxilia bastante na redução do desconforto após a cirurgia plástica. E pensando mais no taping contensivo, a gente consegue sim diminuir o espaço criado após o trauma da cirurgia, com isso fazer uma contenção do processo inflamatório, otimizando alguns dias aí na recuperação do paciente. As bandagens, elas ficaram muito famosas lá perto dos anos 2000, com a utilização das bandagens pelo David Beckham. Quem não se lembra daquele jogador inglês que utilizou uma bandagem elástica rosa e, óbvio, naquele momento teve todo um trabalho de marketing em cima para ele tirar a camisa, tomar o cartão amarelo, mas para ele mostrar que estava utilizando a bandagem. Até naquele momento a bandagem utilizada foi uma bandagem elástica do método Kenzo, que a gente vai falar daqui a pouquinho dos métodos de bandagem, mas as bandagens elas são muito mais antigas que isso. Então a bandagem rígida ela já é utilizada desde a década de 70 pelo método McConnell.
Nós temos outras aplicações da bandagem, hoje principalmente as aplicações da bandagem, elas são aplicações articulares e a mais famosa de todas é a botinha de esparadrapo com a bandagem rígida. A gente fala de esparadrapo porque a gente tem o famoso esparadrapo Cremer aqui no Brasil que a gente acaba utilizando bastante. E a bandagem hoje, ela é utilizada pelos atletas de ponta. LeBron James, Harden, Djokovic, Cristiano Ronaldo, então todos esses atletas utilizam as bandagens muito mais por se sentirem bem com a utilização delas. Muita gente vai falar de efeito placebo, mas como a Tainá já comentou anteriormente, a experiência e o bem-estar do paciente, do nosso atleta, é fundamental para que a gente tenha sucesso no tratamento. Eu sempre faço uma relação com a questão de atividade física. Não é a atividade física que é a melhor, é a que é melhor para você. Se a bandagem está te fazendo bem, se você se sente confortável, se você se sente mais seguro, hoje eu operei o joelho 4 vezes. E todas as vezes naquele trabalho final ali de salto, de mudança de direção, eu utilizei as bandagens e sim, ela te dá uma segurança, te dá uma estabilidade muito grande e hoje dentro do esporte ela é indispensável. Como a gente falou, alguns fundamentos que são essenciais é saber anatomia, biomecânica e fisiologia para nós entendermos, não só para as bandagens, mas para todo mundo que trabalha com movimento, que trabalha com o corpo humano, muito mais importante do que saber qualquer método, qualquer conceito, qualquer teoria, é saber o básico, anatomia, biomecânica e fisiologia. Se nós soubermos os grupos musculares atuantes, as cadeias cinéticas, a parte da cinesiologia, qual o movimento que o músculo faz, como que é o torque, como que é a ação da articulação, a gente vai saber aplicar a bandagem para melhorar o nosso tratamento, seja ele estético ou na parte traumato-ortopédica e esportiva. Nós temos 2 tipos de bandagens principais, que é a bandagem rígida, que ela é o nosso famoso esparadrapo, que ela não tem tensão nenhuma, então a gente não consegue esticar ela, ela trabalha já no máximo de tensão, que ela é mais comumente utilizado para ações articulares, onde a gente busca uma imobilização muito famosa no tornozelo. E no Brasil a gente utiliza o famoso esparadrapo, aquele que não desgruda de jeito nenhum e depila tudo que a gente consegue. Mas durante a parte prática nós vamos utilizar a bandagem rígida original. E nós temos também a bandagem elástica, que é a famosa kinesiotaping. Kinesiotaping, na verdade, é a marca. A bandagem é uma bandagem elástica. Já na estética, na cirurgia plástica, no parto, a Tainá vai falar que ainda eles conseguiram resumir ainda mais e falar só taping. Então, existe essa bandagem que ela já sai de fábrica com uma tensão de 10% e ela pode chegar até, se eu não me engano, 140% do tamanho original, dependendo da qualidade da bandagem. Se você pegar uma bandagem de maior qualidade, ela vai ter uma distensão um pouco menor. Se você pegar uma bandagem com uma qualidade menor, ela vai ficar praticamente do seu tamanho. Então vai muito da qualidade da bandagem. O que é importante? Existem outras bandagens, fora essas bandagens. Existe então a Dynamic Tape, que ela é uma bandagem que além dela estender e retrair num sentido, ela consegue fazer isso em todos os sentidos. Não vamos falar sobre ela. E também existem outras bandagens que estão aí pelo mercado com objetivos um pouco diferentes. O intuito é vocês entenderem que as principais bandagens são estas e que são as que vocês mais vão encontrar no mercado e as que são mais utilizadas. As bandagens, então, como o Ramiro disse, sendo elásticas ou rígidas, né, elas vão ter efeitos sensoriais e de mobilização, de diminuição da amplitude de movimento. Então, a forma de aplicação e a escolha da bandagem é importante, é um fator muito importante para a gente definir qual tipo de tratamento, qual linha a gente vai seguir, seja de imobilização, de restrição, contenção, facilitação, estabilização do movimento, né? Ou ainda pensando em tecidos moles, contenção de processo inflamatório, diminuição da dor. Então, sim,
É importante avaliarmos sempre as questões fisiológicas, biológicas e anatômicas dos pacientes antes da aplicação, além, é claro, da avaliação da pele, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas pensando em efeito, a gente sabe que o efeito da bandagem é um efeito que funciona através do estímulo sensorial, né, de vias aferentes, que serão um estímulo frequente para o paciente. Então, enquanto a bandagem estiver aplicada sobre a pele do paciente, a gente tem esse efeito sensorial, né? Através dos receptores sensoriais da nossa pele, a gente consegue enviar informações para o cérebro que vão fazer, sim, manejo da dor e ter efeitos, desencadear efeitos químicos e fisiológicos para os nossos pacientes.